Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Se essa é a primeira vez no canal, por favor, vamos lá, se inscreva, curte, compartilhe, comente, porque dessa forma vai ajudar muito o canal para a gente trazer novos convidados com assuntos diferentes, temáticas diferentes, que irão agregar muito na nossa essência. Tá? E toda semana a gente vai estar postando vídeo novo. E hoje temos um convidado muito especial, que é o Felipe Absalão. Ele é um grande ator, Oi, dublador, diretor, comediante. Seja muito bem-vindo, Felipe. obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, um prazer. Acho o trabalho de vocês incrível, sou muito fã e um prazer estar aqui. Muito feliz. A gente que agradece, né? Porque a nossa ideia, a princípio, seria trazer vários temas, e uma das coisas que a gente pensou era no humor, né? Como terapia mesmo. E como eu já te conheço, conheço seu talento, né? Você como pessoa, como profissional, não poderia ser outra pessoa, né? Então, a gente Obrigado. está muito feliz, né? As meninas estão te conhecendo agora, mas eu já te conheço há muito tempo, desde o tempo lá dos final de anos 90, né? E aí depois eu disse, Entrega a idade. né? E aí depois de muitos anos a gente se encontrou, né? E aí você me revelou que estava pelo lado do humor. E aí eu sempre brincava com você, né? Quando você for no Faustão, você vai no arquivo confidencial, você vai Arquivo falar, confidencial, arquivo e eu te confidencial. dava carona. É isso E aí mesmo, você agora a fala. gente está aqui, tá vendo? Nem precisou do arquivo confidencial, Tá vendo? A gente mesmo, a gente fez acontecer, né? verdade. Que bom. Legal demais. E desde então tem muita história, né, Felipe? Uma É, das coisas que a gente quer trazer é sobre arte, sobre música, sobre humor. Então, eu acredito que você vai ajudar muitas pessoas falando na sua história, sobre sim. como você chegou ao humor, né, nessa parte de ator, de dublagem. Acho que muita gente vai se interessar sobre a sua história. E a gente quer muito que você faça as imitações, que já está tudo anotado aqui. Não, vamos sim, vamos sim. Então, como a gente tinha falado, né? Como é que você se descobre comediante, né? Como é que você percebe isso? Normalmente é quando você é o engraçado da galera. Então, naturalmente, você não é muito difícil você se tornar comediante. Você pode ser um autor, né? Você pode escrever muito bem, mas às vezes você atuar nem tanto. Você pode ter um texto ótimo, mas às vezes a sua atuação não é tão boa. Então, vem muito do teu dia a dia. Se você é o engraçado da galera, é aquele cara que chega, todo mundo ri na mesa do bar, na mesa nos encontros, você tem grande chance de se dar bem como comediante. Aí tem toda uma estrutura de técnica. Tem muita gente que fala assim, o que esse cara faz é mole, subir no palco, falar história engraçada, vai lá que você vai ver que é diferente, né? Tem a técnica da iluminação, a luz, né? A gente que faz agora podcast, né? Vocês que fazem podcast, vocês se passam a se preocupar com coisas que você nunca imaginou, que é a luz, né? A maquiagem, a iluminação, o microfone. Então, tudo isso são coisas que são primordiais para a qualidade, né? Então, não é só você ser uma pessoa engraçada, tem toda uma técnica por trás. E aí, como eu era o engraçado da galera, todo mundo ria, eu acabei que imitava muitas pessoas do trabalho. Falava, por que você não tenta fazer dublagem, todo rádio, que você tem uma voz bacana? E eu fui me informar como é que eu conseguiria. E através disso, você tinha que ter o registro de ator para dublar, né? Você tem que ter a formação de ator. E como é que eu faço para ter a formação de ator? Ou você junta trabalhos, cursos, né? E dá uma entrada no sindicato pedindo, né? O registro de ator. Ou você faz o curso de formação, que é como se fosse uma faculdade, né, de teatro, na Cal, por exemplo. E aí eu entrei no tablado, fui estudar teatro no tablado, comecei a fazer vários outros trabalhos, comecei a fazer o stand-up, que não tinha cenário, era um show barato de você fazer, né?
O stand-up não tem cenário, é você no palco com o microfone. Então, você pode se apresentar em bares, em qualquer lugar. Então, eu fui para esse nicho, eu escrevia muito bem comédia, né? Então, a partir dali, eu comecei a fazer os trabalhos, consegui o registro de ator e vim dublar agora, 4, 5 anos só. Mas deu tudo certo. Então, eu comecei a fazer o teatro antes de fazer a dublagem. Então, foi tudo por um acaso, assim, nessa busca de... Porque eu tenho uma voz legal de tentar alguma coisa, né? É o primeiro passo, assim. Normalmente, as pessoas percebem e te falam, cara, tenta isso, tenta. Aí você, às vezes, dá ouvidos ou não. Mas vira e mexe na vida da gente, a gente escuta uma coisa assim, né? Alguém que fala, não, pô, mas você é bonita, tenta ser modelo, né? Tem gente que tenta, tem gente que não tenta, né? E tem muito disso, eu acho que você corre bem, tenta ser atleta. Então, numa dessas, eu escutei e fui. E deu certo, graças a Deus, deu tudo certo. Verdade, mas eu acho que as pessoas acham que trabalhar com humor é só ser engraçado, mas eu acho que precisa de uma inteligência muito grande, né? Porque você precisa ser muito perspicaz, né? Você precisa, né, ter um time, né, muito bom, né, para você ser um bom profissional na área, né? E Às quando vezes o você não... improviso também. Oi? O improviso também no palco ajuda você saber improvisar, né? Eu te E interrompi, desculpa. uma coisa interliga a outra, né? Porque você não é só ator, você não é só comediante, então você fica, né, passeando por tudo isso, né? Que uma coisa complementa a outra, né? E você lida com emoção o tempo todo, né? Quando você atua. Você tenta despertar na pessoa a emoção, seja ela qual for. Às vezes é um filme de drama que quer te fazer chorar, um filme de terror que quer te assustar, né? E a comédia quer fazer você rir, quer você se extravasar, se desligar um pouco dos problemas, né? Então, existe um trabalho de você saber fazer a piada. Por exemplo, você brincar piada com política. Agora está muito tenso nesse clima, né? Essa rivalidade. Aí a piada que você faz é essa, de clássica, de falar assim, olha, quem tiver que brigar com um parente por causa de política é só até domingo, hein? Vamos lá que o tempo está acabando. Aí você faz uma piada assim, passa batido e você não ofendeu ninguém e só É, brincou, tipo família, né? sim. Uma vez uma amiga falou para mim, eu não vou passar o Natal na casa da minha família porque só falam de Lula e Bolsonaro. Aí eu falei, pô, mas acho que você não devia ir na casa da sua família, porque uma família que usa o Natal para falar de Lula e Bolsonaro não tem assunto nenhum. É melhor você ir para outro lugar mesmo. Se É a verdade. pauta é essa, ela riu, quer dizer, a piada passa e você não ofende ninguém, você só Nem brinca com a tomar situação. partido, né? Não precisa tomar partido, né? E nem ofendeu ninguém, né? Só fez uma. É, só A brinca. verdade nua e crua, né? É isso aí. Então você pega a vida real, eleva ao quadrado, né? E você faz várias brincadeiras, né? Eu brinco, por exemplo, no show que eu falo que o relacionamento no início, todo mundo é super apaixonado. Aí passa os anos, aí você pega o telefone e fala: desliga você primeiro, desliga você. Desliga no 3, 1, 2, não desligou, né? Tem essa coisa, né? Quando você está com 10, 20 anos de casado, desliga, já desligou. A É pessoa não manda verdade. nem um beijo mais, né? A pessoa, quem que tá me ligando por quê? Tá me controlando? Não sei o que. Aí, É com o verdade. tempo, né? Ainda é bonitinho no começo, né? Vai tudo se transformando, né? Então, é você brincar com isso, os casais que vão no show se identificam, levam na brincadeira, né? Uhum. Então, se você souber fazer a piada, você consegue divertir. É É, um baita exemplo. em todas as áreas, né? As pessoas não estão leves, né? Por os assuntos. A gente aqui, a gente faz as reuniões e é muito engraçado, porque a gente muda o fundo e às vezes a gente, né, a sessão bobagem, né? E a gente fica rindo, rindo, depois a gente volta e a gente começa a trabalhar de novo e a gente É. consegue essa leveza, né? Eu acho que o grande problema é as pessoas estão muito levando tudo muito a sério, né? E não tem aquele tempinho, né, para o Eu humor acho e que a para a leveza. pandemia deixou todo mundo muito sensível, né? Você vê o comportamento das crianças, quem tem filho pequeno, né? Sim, Eu vejo pelo meu filho, assim, as crianças ficaram muito mais tensas, muito dentro de casa, né? Sem poder sair. Você vê um prédio com infraestrutura, não pode usar piscina, você não pode ir na academia, não podia fazer nada só dentro de casa, dentro de casa.
Isso deu uma surtada assim, na galera, né? Então, Uhum. tudo, as pessoas estão muito inflamadas, né? Então, as coisas simples, as pessoas estão levando muito a sério. E não deve, sabe? Bom, só calma, gente, calma, né? Vamos ter calma. Aí, quando voltou os shows de humor, tanto que eu falei isso, falei, cara, a primeira coisa que as pessoas vão procurar é show de comédia. Quando o É. cara falava para mim, a comédia vai acabar, eu falei, não vai acabar. E pelo contrário, as pessoas vão procurar comédia porque querem se aliviar um pouco, rir um pouquinho, sair, passear, se divertir. É aí que a gente tem que tomar aquele cuidado de fazer as piadas que não ofenda, né? Vai na Sim. linha do politicamente correto ali. Pra E não... como é que foi essa mudança? Porque você começou lá atrás. Não vamos falar de idade, tá? Para preservar todo mundo, mas você começou e você pegou a fase do Chico Anísio, né? E que tinham piadas muito pesadas, né? Que na época não eram, né? Não eram vistas dessa forma, e hoje em dia sim. Então, assim, como é que foi para você transitar por isso, né? Porque você tem que ir se adaptando. Mas eu acho que isso, Marta, acaba sendo natural, sabe por quê? Porque você pode achar uma piada, quando você escreve um texto, uma piada, a tua intenção é fazer aquela pessoa rir. Você escreve achando que aquilo que você está falando é engraçado, né? Uhum. Você parte desse pressuposto, né? É que nem o caso do Will Smith lá né, no Oscar, né? Quando ele falou que, olha, você pode fazer o filme lá, Questão de Honra 2, porque ela estava careca, a Demi Moore era careca. A Uhum. Demi Moore é uma mulher linda, né? Tava careca. Ela não gostou porque ela já tinha um ranço com o Chris Rock, e aí o Will Smith foi lá e deu um tapa nele. Sim. Mas o Chris Rock não falou aquilo para ofendê-lo em nenhum momento. Ninguém faz uma piada para ofender. Você pode se ofender com a piada, mas a intenção do comediante nunca é ofender. Ele tenta ser engraçado, mas ele não vai conseguir. Então, no momento que você tem essa evolução, que você vai, por exemplo, os Trapalhões tinham piadas que o Dedé chegava numa oficina, cadê o macaco? Cadê o macaco com o pneu furado? Aí o Mussum vinha debaixo do carro, falava, macaco é a mãe. Aí voltava para debaixo do carro, né? Então, eram piadas de cunho racista. Então, isso, na época, se você assistir hoje, nossa, impossível de você fazer uma piada dessa hoje. Porque os tempos mudam, as culturas mudam, né? Você não pode mais... tudo é diferente, né? Você não tem mais a mesma cultura, né? Então, o mesmo se aplica a tudo na nossa vida. Se você vê a reportagem de jornal de 30, 40 anos atrás, como que o jornalista falava? E agora as notícias, não sei, o cara não se mexia. Hoje ele já fica em pé, ele anda pelo estúdio, né? E vamos tomar um cafezinho, humanizou mais, né? Tirou aquela coisa robotizada. Então isso é com o tempo, né? A gente falou aqui que o Elvis, né, quase foi preso porque ele rebolava no palco, né? Então você imagina, hoje a gente tem a Anitta aí que você vê mais o bumbum dela do que o rosto dela no show. Então, são coisas que vão. Agora, a Gretchen foi a primeira pessoa que fez isso, né? Então, você tem essas culturas que vão mudando e você vai se acostumando, aquilo entra na cultura, então acaba não cabendo mais você chamar um gordo de baleia, ou baleia, né? Ou leite azedo, né? Aí você tem. Antigamente tinha muito isso, né? O que era o bullying, né? Bullying era zoação, era ofensa na escola, hoje virou bullying, né? Hoje você Uhum. recebe cartinha na agenda do meu filho que ele fez bullying porque chamou uma amiguinha de dentuça. No tempo não tinha isso, né? No meu tempo era, pô, saia Tinha a na porrada. Mônica, né? Tinha a Mônica. O Cebolinha, gorducha, a dentuça, e ela dava porrada neles com o É, coelho, ficava com o olho roxo. Né? O pica-pau dava tiro na cara do outro, o Pernalonga, porra, o Papaléguas, tentava matar o Papaléguas, sim, o coiote, né? Então, isso você não tem mais essa cultura. Então, ela vai mudando. Então, naturalmente, você percebe que aquela pedra não cabe mais. Você faz a pedra do cara num rio, sim. você testa de novo num rio, cara, ou você corta a piada, ou o público vai cortar você. É verdade. E aí você, por exemplo, eu faço uma brincadeira com um show que eu falo eu falo assim, você vai no motel a primeira vez com uma mulher, você não, pô, tinha que ter uma cláusula no motel que proibisse passar filme, pô, com um africano, que a gente fica em desvantagem. E aí as pessoas já percebem o que é a mensagem. Eu não preciso nem falar nenhum palavrão, nenhuma, é uma brincadeira. E aí
o pessoal ri, porque já entende o que eu quis dizer, né? Dentro do Uhum. clima do show, né? Sim, Então, isso você acaba sutilmente, você pode fazer um texto super engraçado sem falar um palavrão, sim. né? E o Chico tinha um set inteiro sobre palavrão. Ele dizia que o palavrão ele tem um poder, né? Se você pode falar palavrão aqui na live, não, Não não sei, pode. pode? Por nós sim, né? Eu não sei, eu não sei pelo YouTube, mas por nós Não, sim. não vou falar então, mas, por exemplo, você está andando na rua, aí você bate com o teu dedinho na pedra, você fala papagaios. Agora, se você bater e falar carvalho, aí ó, você sente a dor, né? O palavrão tem É esse verdade. Dá um alívio maior, né? Eu você achei que ele ia xingar, faltar em PQP, mas tudo bem. isso, você fala PQP, aquele PQP bonito, né? Aí você fala assim, Bem, Com bem o pausa, céu, feito, né? Com com toda a pausa. ênfase. o céu tem estrela beça. Você Oxe, conta um dedo. Mas se eu falar o céu tem estrela para Carvalho, você vê uma constelação, né? Você vê a Via Láctea ali. Então, Fica muito era uma, maior, né? era uma brincadeira que o Chico fazia no show dele. E se o Chico fizesse um show dele que ele fazia nos anos 80, hoje seria totalmente inviável, né? Você vê quadros do Tintones, nossa senhora, extremamente, hoje seria extremamente racista, seria condenado, mas é uma questão que é necessário que você toque nesses assuntos e que você não faça mais piadas com isso. Então, Uhum. se você, como comediante, não entender isso e achar que a sua verdade é única e absoluta, você acaba sendo banido, o público não vai Fica comprar você perdendo, mais. né? E aí aquela pergunta que sempre fazem do que, qual é o limite do humor? Limite do humor não existe. Uhum. Você, como comediante, que estipula o seu limite. Meu amigo Léo Lins, por exemplo, ele faz um show que é um show de humor negro. Mas Uhum. ele vende o show que é o seguinte: é o show mais pesado do Brasil. Eu Uhum. faço humor negro. Ele avisa: olha, humor negro, é humor negro, pelo amor de é humor negro, é humor negro, humor negro. Que até estão querendo acabar com esse termo, né? Uhum. Humor Também não negro. pode. Porque associar um racismo não é. O humor negro quer dizer que é humor, é humor da escuridão, né? Que Sim. tem nada a ver com cor de pele, enfim. Uhum. Mas ele avisa isso. E mesmo assim, as pessoas gravam partes do show dele, postam como piadas de cunho maldoso. Não é. E não é. As pessoas compram o ingresso sabendo que estão consumindo. Uhum. Eu falo isso. Cara, você pode colocar qualquer coisa em cartaz, né? Mas você só compra se você quiser. Se um programa que você não gosta, cara, muda o canal, né? É que nem Ah, essa lei agora de proibir a fake news, né? uhum. Como é que você sabe que uma coisa é fake news ou não, né? Se você averiguar se aquilo é verdade ou não. Sim, Você tem sim. uma baita ferramenta na mão que é o Google. Então, se eu ver uma notícia e falar, putz, nunca acredita em nada que você vê de primeira, né? Se eu falar assim, aquele carro ali é horrível, eu vou ver a opinião na internet sobre aquele carro e vou saber se ele é bom ou se ele é ruim, né? A não ser que seja uma pessoa que eu confie. Então, tem muito disso. Averigua, então, preste atenção, vê se é verdade ou não e segue, sabe? Eu acho que naturalmente você consegue estipular um limite e continuar sendo engraçado, se reinventar. Essa é a grande verdade. A gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Eu acho que também falta, às vezes, um pouco de bom senso, né? Você pode gostar da pessoa, mas você não pode não gostar de determinada piada daquela pessoa e continuar gostando. Eu, particularmente, gosto do Léo Lins, adoro. Eu vejo, mas não gosto 100%, né? Não, Mas não é gosto todas as bastante. piadas, né? Eu sigo, eu gosto bastante dele, mas você não gosta 100%, né? Alguma coisa ou É, outra você não acha legal, e sim, ok. é porque o stand-up ele tem por cultura falar muito do cotidiano da pessoa, né? Uhum, Então eu como sou casado, eu vou falar muito de vida a dois, né? sim, de Eu tenho um filhos. filho pequeno, eu vou falar de criança, Uhum, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é gay, ele faz um texto muito voltado para o público gay então, se for, por exemplo, um casal hétero, muitas vezes não vai entender aquela piada. Então, em uhum, algum momento, você vai ver o meu show solo lá, 1 hora comigo falando, não vai, você pode achar um momento chato,
ou você pode adorar um outro momento, porque você vai se identificar com aquela verdade. Então, por isso que eu falo, não existe o comediante mais engraçado ou Uhum. menos engraçado. Existe que você se identifica mais e por isso você consome mais aquele comediante, Sim. né? Assim como um ator, né? Você acha o George Clooney talentoso, né? Você acha o Robert De Niro muito bom, você vai procurar os filmes dele, porque você gosta dos filmes dele, né? De quem Então que eu é muito... gosto? Do Fagundes. Ah, do Antônio Fagundes, essas mulheres desse podcast são lindas. Tem alguma Helena aqui no grupo, não? Se tiver Helena, quando acabar, vai embora comigo, essa Helena. Para o pessoal, né, de uma idade mais Macilada. avançada. E você sabe que o Macilada Bino virou um grande bordão e ele falou isso só uma vez na carga Ah, pesada. é? É Macilada Bino. E isso pegou de uma tal maneira que nem o Fagundes entendeu do porquê do Macilada Bino ser um meme Sim. que dura anos, né? O carga pesada acho que acabou há 10 anos e todo mundo quis Macilada Bino. Viu? Até caiu aqui. É uma cilada, Pino. E aí pegou de uma tal maneira que o Tem umas pessoal... coisas que você não entende por que que pega tanto, né? E você fala, caramba, por que que as pessoas estão falando tanto isso, né? Não, e hoje você tem uma coisa também muito rápida, né? Você tem o Acorda Pedrinho, que já acabou. O É, Acorda Pedrinho ficou... É 2 semanas acaba. Você tem um meteoro, né? o do Bill também, né? Do Bill. Bill já acabou. O Bill começou acabando. O Bora Bill. Bora Bill, Bora Bill. É, Coisas são muito mais descartáveis. Antigamente não tem mais isso da música ser do meu tempo. A sim. gente tem isso, a música do meu tempo, né? A minha mãe fala, hoje não tem. A música, ó, é o tempo de agora e acabou, não tem mais essa música. Nunca mais você vai escutar essa música na tua vida. O artista Quando a tem que dar gente o jeito dele. descobre o que que é o Bill, já ninguém fala mais, né? Não, e tem várias interpretações, né? Eu acho divertidíssimo. As pessoas tentam desmembrar o que aquilo ali quer dizer e não quer dizer nada. E Não as quer dizer pessoas têm nada. Eu perguntei para um amigo meu, ele falou assim, não, não é nada. Eu falei assim, é porque eu não entendi o que que é. Não, e o cara falou, acorda Pedrinho, significava sexo, nada, era um cara que jogava sinuca e dormia, o cara, acorda Pedrinho. Hoje tem campeonato, era um campeonato de sinuca. E as pessoas botavam Olha, várias eu tenho questões. certeza que você está esclarecendo isso para muita gente, porque eu também não sabia disso. Do Acorda Pedrinho, era um jogo de sinuca, então. Não, eu sei Aí, que tem uma música, né? não, então, aí acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, né? Isso. E aí era um cara de Santa Catarina, sei lá, da região sul, e jogava sinuca e o cara dormindo, o cara chamou Acorda Pedrinho, hoje tem campeonato. E aí o cara fez a musiquinha. Eu E achei aí, que tinha a ver com Pedro Scooby, para ser sincera. com o quê? Olha a minha interpretação com Pedro Com Pedro Scooby. Scooby. Ah, por causa Que da, dança da, pagode. não tem nada a ver com Pedro Scooby, não tem nada a ver com Scooby, lá no Big Brother. Então, e aí vieram vários especialistas explicar o que tinha, o que não tinha, né? Aí é interessante isso. É E aí verdade. você vai, e aí você faz a piada também, tem muita piada que tem isso, tem piada que é temporal, né? Sim, Tem piada que dura pouquíssimo tempo, é para você fazer na semana e depois você tem que... E tem piadas que duram ad sim. eterno até um determinado... Você vai modificando um texto com o tempo, né? E Eu, também quando tem fazia isso... muito, desculpa te interromper, tem Né? muito de quem conta piada, né? Porque às vezes a pessoa é naturalmente engraçada, né? Sim, sim. Eu contando piada ia ser uma negação, mas você contando ia ser engraçado. Então, E é depende. muito de quem conta. Eu sou ruim de piada de salão, eu não tenho... Sabe as piadas Você só é absalão, né? Absalão, Olha, piada de olha a salão. piada que eu fiz agora, infame. Não, e você, aquelas piadas assim, não, porque o português virou para o alemão e tinha um Uhum. brasileiro. Essas piadas eu sou horrível contando. Eu não... Eu só... acabou, acabou, sabe? Eu meio que sou assim. Agora, eu contando as histórias, eu consigo brincar mais e as pessoas riem mais, né? O meu show, O por exemplo, é estilo um do show mais stand-up mesmo, né? estilo stand-up. Porque a diferença do stand-up com o show de piada, né, antiga, né, de salão, é que você tinha 3, 4 minutos para chegar no final da piada. Então, você ia contando a piada e tal. E o Uhum. stand-up, você ia a cada 3, 4 minutos.
Sim. Aliás, 10 segundos, 10, 15 segundos, 20 segundos, você tem um riso. Uhum. E hoje já mudou um pouco a cultura. Se você for no show hoje da molecada que está fazendo, mais recente, o meu era muito assim, setup e punch, que eles falam, né? Historinha, piada, historinha, piada. Hoje não, hoje é muito story. O cara conta uma história. Eu fui sair com a minha mãe, fui na rua com a minha mãe não sei o quê, ele vai contando uma história de um passeio, uma viagem que eu fiz para a Holanda com a minha mãe, então virou um caos, dentro desse caos tem piadas inseridas numa história dele, entendeu? E aí mudou um pouco isso, né? Só foi agora. Só foi Ah, agora. Jesus, vamos lá. não, o que eu estava falando que é a última semana para você brigar com seu parente, né? Estamos na última semana para a eleição, então não perca tempo, corra para o seu WhatsApp e arrume briga, né? Mas depois a Ninete falou uma coisa sensacional, que vai começar a temporada da briga da uva passa no Natal, né? Com certeza. Mas aí eu falo que Sagrada. Literalmente é sagrada, né? não, mas é aí que eu falo, a uva passa, ela é injustiçada. Sim. Porque a uva passa, você vê a uva passa na comida, mas a maçã na maionese não. A maçã na maionese você come achando que é uma batatinha, aí você morde a maçã. E normalmente é sempre feita pela aquela tia que não faz nada o ano todo. Ela leva essa maionese com maçã. E ainda No meu descasca a caso, maçã. que não gosta de cebola, pode ser confundido com cebola. É. Entendeu? Mas depende, que a cebola, só se a pessoa cortar muito grandona, né? Que a cebola, normalmente, a pessoa pica um pouquinho mais, né? Ela fica mascarada ali, a cebola. Mas vai que a pessoa não gosta de mim. Sabe que eu não gosto de Ah, cebola. não, mas sabe É melhor quando você começa não essa passar. discussão? Eu vou te falar. Quando a gente resolve fazer o grupo de WhatsApp da ceia de Natal, aí começa a confusão. O que vai levar quem, E né? cada um leva, né? O que cada um leva? Aí começa, eu vou levar maionese, mas não põe uva passa. Não, não põe isso, não põe aquilo. Gente, aquilo vira uma tortura. Sai cada quebra-pau, literalmente. Mas, ô, Porque tem a Marta, turma do que gosta e a turma do que não gosta, e a turma do deixa disso e a turma do põe isso. é Aí aquela. fica um querendo meter a colher na receita do outro. Não, eu vou levar um bolo, aí compra na padaria um bolo, né? A mesma coisa é o final do ano amigo secreto, né? É, Vê amigo um par de secreto. meia. Só Aqui é pode ganhar amigo amigo. oculto. Aqui no Rio é amigo oculto. É aí, São Paulo é amigo secreto, né? É Aqui é amigo amigo secreto. secreto. Mas, ô, Marta, se a pessoa da sua família faz uma maionese e bota uma cebola do tamanho de uma batata, não passa o Natal mais na casa dessa pessoa. Essa pessoa não é uma boa É para eu pessoa. não ir mesmo, né? Vem aqui para casa, passa o Natal aqui em casa, Vou que passar eu aí, vou fazer. então. Eu faço maionese sem cebola para você. Fechou. A cebola Não, e deixa. aproveita para colocar repolho também, tá? Então, É. fica Tem combinado. piada com repolho também, batata doce. Para o pessoal que gosta, né? O pessoal fitness, né? A Pode pessoa fazer. faz o pão do sanduíche faz com a folha do repolho, né? Esse pessoal natureba aí, que toma suco verde, suco orgânico, né? Essa galera aí Mas um Natal, né? Fitness pode ter, né? A batata doce, pode ter o repolho, né? não, e quando a pessoa é vegana, né? Uma vez eu fui num restaurante vegano, aí a amiga minha falou assim: não, come esse bife, é bife de glúten. Eu falei assim: não, cara, não existe bife de glúten. Você não matou glúten para fazer um bife. Isso é alguma coisa que ele disse que é um bife, né? Aí a gente brincou lá, mas eu comi lá, muito temperado. Tava bom, mas. É uma enganação boa, né? Mas assim, não, nada contra, mas eu acho que eu não conseguiria não comer, sabe? Porque o vegetariano ele come ovo, né? Ele come o que vem dos animais, né? O vegetariano ele come queijo, por exemplo, né? O vegano não, ele não come nada que vem dos animais. Então ele não bebe leite, ele não
não come o queijo, não come os derivados, né? Então, realmente, você fica com muito restrito a tua alimentação. Aí você tem que realmente estudar. Eu não tenho também esse nível de conhecimento, mas realmente é um cardápio bem criativo, né? E aí o repolho vira o pão, né? Vira, Existe vira... até um familiar vir na sua casa, porque eu tenho pessoas da minha família que são veganas. Você não sabe o que você vai oferecer. É, normalmente Comigo é só a história da cebola. Meu problema é só com a cebola. Agora, quando a pessoa é vegana, você não sabe o que você vai fazer, né? Ou normalmente a então a pessoa pessoa traz ela a não sabe. marmita, né? Ou então ela te avisa, né? Porque realmente assim, o cardápio deles é bem variado, mas a gente não tem conhecimento, né? Sim, A sim. gente fala, cara, e agora? Come azeitona. Tipo, oferecer uma azeitona. E aí você passa. E aí dá para você brincar com isso, né? Com essas situações, e aí acho que a pessoa não se ofende, não, né? Se você souber falar E direitinho, a não, pessoa. né? Senão a gente, né, vai perder os seguidores aqui hoje, né? Eu Não sei é, que você não. está contando com isso. A gente vai perder algumas pessoas da família, né? Porque falou da uva passa, por causa da maçã, Ah, né? mas a uva passa tem o seu recurso, né? A Ninete denunciou a lista do WhatsApp com a lista do que vai levar. Isso aí. Tem a farofa também, né? Preferência de Ah, não pode esquecer da banana na farofa. é, tem. Ai, fica tão bom, gente. Adoro. Banana na Eu Só farofa, um gosto uva segundinho. do passa na agridoce farofa. também, mas Eu não gosto, Só um não. segundinho que eu já volto. ele pediu um segundinho. Verdade. E aí? E aí, conta pra gente, Felipe, porque eu sei que você já participou de vários tipos de humor, né? Então, você já trabalhou com o Tifanísio, né? Teve uma participação no show seu, teve uma participação no Faustão, teve no Danilo Gentili e teve na Praça é Nossa, que é bem legal. Particularmente, eu acho muito divertido, assim, embora você conheça os quadros, mas eu acho que a equipe é bem legal, né? O que é interessante desse tipo de humor, é bom você falar isso, porque a praça é um tipo de humor, né, que teoricamente ele está meio que banido pelas novas gerações, né? As pessoas mais antigas curtem mais, né? Por exemplo, quando você assistia o novo Zorra, né? O meu sogro, por exemplo, não gostava. Ele dizia assim, cara, não tem, cadê o bordão, né? Cadê o personagem, né? Então eram esquetes de humor, né? Então você não tem mais aquele personagem. Então você gosta de ver o programa. Tradicionalmente, né, a Praça Nossa tinha isso. Você via o quadro do Golias, né? Você vê o quadro do Ceguinho, do Jefinho. Você vê o quadro do Gaúcho, do Matheus Ceará. Você já sabe o que o cara vai falar. Né? O Zorra Total tinha um Severino, o cara esperava o cara crachá, cara crachá, cara crachá. Isso é uma bichona, né? Isso vem desde a época do Chico, lá atrás, do Chico City, que tinha uns personagens, Pantaleão e tal. Então, a gente culturalmente acostumou com esses personagens, a gente queria ver o personagem, ver o bordão, né? Então, a gente curtia ver isso. Então, com o passar do tempo, né, você teve um seriado chamado Seinfeld nos Estados Unidos, né? Que ele era o stand-up, e esse seriado foi uma grande febre, né? E você tinha o Zé Vasconcelos aqui, que fazia o chamado The One Man Show, que é Eu Sou o Show, né? O Homem é o Show, que era um show de stand-up, e o Chico foi fazer depois do Zé Vasconcelos, e aí o Jerry Lewis, essa galera mais antiga dos Estados Unidos, começou a fazer o show por conta do... Então as pessoas acham que o stand-up nasceu lá, não. Foi aqui com o Zé Vasconcelos, né? Uhum. Então, esse humor de bordão sempre foi muito cultural nosso, né? A gente tem isso. Então, a gente vê a praça hoje até com um certo saudosismo, né? E quando eu fui na praça, eles estavam fazendo na época, o Carlos Alberto criou um quadro que a praça começava num barzinho com um show de stand-up. Então, vários comediantes de stand-up na época foram convidados. Para mim foi uma alegria muito grande. Eu fui pelo Manfrini, né, que é o Paulinho Gogó, que é meu amigo. Sim. Eu fui lá fazer e eu fiquei super emocionado quando eu vi o cenário.
que era um programa que eu via com meu pai. Meu pai era um cara que me levou muito para comédia, né? Meu pai consumia muito Cacete Planeta, que era revista, né? Antigamente era Caceta Popular e o Planeta Diário, né? Sim. E aí foi um grande embrião desse novo estilo de humor, né? Veio com eles, porque eu brinco que o Caceta é o nosso Monty Python, né? É. Porque eles começaram a fazer piadas com cunho político. Eles eram uma versão atualizada do Pasquim. Tanto que o Reinaldo, que era aquele mais antigo que fazia o Itamar, que era um pouco mais velho que eles, o Reinaldo era do Pasquim. Aham. Então ele trouxe um pouco do Pasquim, e aí veio o Bussunda, o Hélio, o Hubert, trouxe uma jovialidade ao que era o Pasquim. E aí tornou-se o Planeta Diário Caçada Popular. E aí eles foram chamados na época que a Globo queria reformular o humor, trazer uma modernidade ao humor. E aí veio a TV Pirata. Mas se você for ver a TV Pirata, tinha bordão. Tinha um TV Macho, né? Que era um quadro, que era com o Guilherme Caran, Tinha o Tonhão, tinha o Tonhão, tinha o Morro do Macaco Molhado, né? Que era a Cláudia Raia, tinha as presidiárias. Aí tinha o Fogo no Rabo, que era sim, o adorava. Reginaldo. Tinha o Barbosa, que, nossa, o Barbosa era maravilhoso, né? O Nela Torraca. Até Então, hoje, você vê, né, o pessoal lembra, né? até hoje, né? Então, justamente, mas se você for analisar, era um humor moderno, mas ele tinha Sim, bordão, tinha os personagens ali, Barbosa, tinha os bordões de uma forma diferente. E qual era o time de redator? Miguel Falabella, Cláudio Paiva, o Nani, a turma toda do Caceta. Era essa galera que depois foi escrever o humor, né? sim. Então, ali foi um grande start, que deixou até o Chico achando, pô, vocês vão botar ator de novela para fazer comédia? Vamos colocar, né? A gente quer modernizar isso, tanto que depois o Chico ajudou eles a arrumar a casa, porque eles escreviam muito, mas espera aí, deixa eu arrumar isso aqui com humor. Que o Chico achava o seguinte, se é para fazer humor, bota o Francisco Milani, né? Bota o Jô, tem que botar comediante para fazer comédia. E a Globo queria botar atores de novela fazendo humor, né, Uhum. para mostrar esse lado. Aí foi a Cláudia Raia, maravilhosa, todo mundo, a Débora Bloch, pô, Diogo Vilela. E bom que eles mostraram que o ator de novela pode ser engraçado, ele pode fazer comédia, né? Sim. Marco Nanini, Nila Torraca, gênios, né? É porque no exterior, né, tem o pessoal que faz de tudo, né? Aqui não tem muito essa Exatamente, tradição, né? exatamente. A formação do ator brasileiro, É. ela é muito pobre nesse sentido, né? Porque Uhum. se você pegar o cara que é ator aqui, ele é comediante, ele só pode fazer comédia, né? E Uhum. o americano depois virou um pouco isso também. Tanto que o Robin Williams entrou em depressão, Sim. porque o Jim Carrey agora parou. Por quê? Porque o ator de comédia, enquanto galanzinho, ele vale na comédia, né? Aí você tinha o Robin Williams, que nos anos 90 fazia todos os filmes de comédia, ele era o Peter Pan, ele era o Popeye, ele era o Jumanji, ele fazia tudo, de repente ele virou coadjuvante do Ben Stiller, porque ele já estava velho. Sim. Então, se você não tiver uma cabeça boa, você surta. O Steve Martin É. falou uma coisa incrível. O Steve Martin, que nos anos 80 fazia vários filmes, Os Três Amigos, Eu ia anos falar 80. sobre o Steve Martin, né? Que é bem da O minha Steve época. Martin, ele falou uma coisa incrível. Tem até um programa que eu recomendo a vocês, que é do Seinfeld, que é Café com Comédia. É, Comedians Encourage. Tá sem o som. Interrompeu. Ele pega um comediante com um carro e ele vai tomar café com o cara. E o Steve Martin falou o seguinte: quando você vai fazer um show e vê uma pessoa de 30 anos fala para você assim, nossa, minha mãe é tua fã. O teu tempo passou. Sim. Então você tem que entender isso. Você não vai ficar no topo o tempo todo, que você vai surtar. Se tem um momento que você tem que sair e dar lugar para o próximo. Você não vai ser... Eu, por exemplo, em 2009, 2010, 2012, eu lotava o Teatro Miguel Falabella. Uhum. Tinha um show que era maravilhoso. Eu lotava, tinham pessoas da Globo que tinham shows e não lotava como eu lotava. E eu era o cara de teatro. Eu não era conhecido da mídia, né? Nem sou. Fazia Porta dos Fundos, fazia uma participação aqui, outra ali. Mas eu lotava o teatro porque era o boom do stand-up. E aí as pessoas consumiam ali. Mas chega um momento que não. O meu tempo passou, vem uma garotada nova, eu faço meu show e eu tenho um público meu que vai me ver.
Então, eu levava 400 pessoas para o teatro, hoje eu levo 50, 60, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu não posso achar que eu tenho que levar 500 Inteligência pessoas emocional também, né? Para poder passar por essa transição de e maneira entender tranquila, né? ciclos. Você entender que são ciclos, né? Eu fazia show, eu ia para fazer show no interior do interior, num bar segunda noite. Hoje eu já não vou mais, né? Uhum, Porque não é mais o boom. Hoje tem que a garotada tem que ir, vai lá com sangue nos olhos lá fazer. Então, esse humor, ele evolui de certa forma. Então, o Chico para mim foi maravilhoso porque eu era fã do Chico, eu cresci vendo o Chico, né? Todos nós, né, da nossa geração viu o Chico como o maior comediante do Brasil, né? E uhum, aí, diante disso, ele fazia um show chamado Rindo à Toa com Chico Anísio e seus amigos. E aí eu fui chamado para fazer. E aí o Chico já estava com a saúde dele debilitada, e aí ele passou mal, não pôde ir. Aí o André Lucas, que fazia o polícia, me ligou, tá onde? Eu falei, tô perto. Aí fui lá, aí eu imitei o Fagundes em off. Olha, essas mulheres, eu tô indo, vou entrar, não sei o quê. E as velhinhas tudo gritando, ah! Quando eu entrei, foi meio que. Uau! Falei, bom, a senhora teve um orgasmo ao contrário, né? Aí a velhinha, aí eu brinquei. E aí o Chico me ligou, sabe? Aí, alô, Absalão? Eu falei, fala aí, André, me zoando, né? Ele, uhum. não, é o Chico. Eu falei, tá, fala aí, Chico. Aí eu falei, não, é ele mesmo. Eu falei, caramba, é ele. Aí ele falou, olha, o André falou que você foi lá, que você arrebentou. Então, quando você tiver a tua noite, me chama que eu vou lá fazer. E Uhum. aí eu falei, tá bom, mestre, mestre, chamar o senhor, tal. E aí teve uma pauta que a Luísa Cardoso não quis pegar o teatro porque estava na época da Copa do Mundo, de 2010. Uhum. E eu falei, me dá a pauta. Peguei, cheguei pro Tia, eu fazia já o show 11 da noite, falei, me dá a pauta. Eram 2 semanas no horário nobre. Ela ia esperar a Copa do Mundo acabar. Falei, não, me dá então essa pauta que eu vou pegar. E aí eu peguei a pauta e liguei para a Samantha Schmutz, que estava bombando com o Juninho Play. Liguei para a Catiúcia Canoro, que fazia a Lady Kate no Zorra. Falei, olha, não tem cachê, a gente vai pegar a bilheteria, vamos rachar com todo mundo. Vambora, pessoal, vambora, vambora, vambora. Aí eu montei o rodízio da comédia 2 semaninhas só. Aí chamei o Manfrini, que é o Paulinho Gogó, chamei o Paulinho Serra, na época, o Traficante Gay, que era um sucesso também. E aí, nesse trâmite, eu avisei para o André, dá para o Chico mesmo, assim, pode botar o Chico no último dia. E ele vendeu todos os ingressos no dia seguinte. Falei, cara, se o Chico não vier, vai dar problema. E aí o shopping comprou a ideia, separou uma vaga para mim de carro do lado da entrada traseira do teatro. Foi uma noite incrível, assim, lotou o Imagina. teatro, foi uma... Você tem Ele nunca foto? tinha ido, Você tem ele foto nunca disso? tinha ido, Depois manda para gente tem, publicar também no manda e Instagram. você publica, vou te mandar. E foi legal porque, assim, ele nunca tinha ido naquele teatro. Então vieram todos os administradores do teatro, veio pessoas do shopping, os bilheteiros vendo, os contra-regras, sabe? Foi um grande Um evento, assim, acontecimento, não né? só não só para o público, mas para a gente que trabalhava nos bastidores do teatro. Era um grande momento tê-lo ali, né? E eu me Aham. lembro quando eu anunciei ele para ele entrar no palco, quando eu saí emocionado, estava todo mundo chorando, assim, todo mundo que estava fazendo a peça, produção, estava todo mundo emocionado. Então, ali, para mim, foi aquele momento que eu falei, não, zerei No a auge, máquina, né? sabe? Ali eu falei, não tem mais fase depois dessa, não tem. Aí você se emociona, claro. Aí depois eu fui na praça, muito legal, o Carlos Alberto. Você está naquele ambiente da praça, o SBT super, as pessoas super queridas, né? Super, porque a Família, né? Globo De porque família. a Globo tem um ar assim muito, eu sou Globo, eu sou o rei, né? Uhum. E o SBT no SBT te acolhe, o SBT, a Record, essas outras emissoras entre aspas, né, chamadas de menor que para mim não são, Uhum. você tem um tratamento bem. Então, na praça, eu fiquei muito emocionado com o tratamento dos funcionários também. Né? A dela, que está há muitos anos com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto chamou no camarim dele para falar com a gente antes, né? É uma coisa, Uhum. um hábito dele, muito, muito, muito Você comentou, né, generoso. que ele e o Silvio Santos, por conta do É, impacto, né, é. de você estar. Então, isso. O Carlos Alberto faz isso por causa causa do Silvio Santos, porque as pessoas, o Silvio Santos chamava no camarim, porque as pessoas iam no camarim, aliás, iam no palco, quando viam o Silvio travava. Uhum.
e ficava parado ali. E eu travei com o Faustão. Ah, é? Aconteceu isso mesmo com o Faustão. Você fez o Porque quê no Faustão? eu fiz um quadro chamado Pistolão do Faustão, que era a massa, um artista levava uma pessoa lá. Eu Sim. era um comediante, uma banda e um grupo de dança. A banda ganhou, que o Malvinho do Salvador levou a banda e a mulherada ficou louca quando ele entrou. Eu falei, perdi. E o meu que me levou foi a querida Márcia Cabrita, né, Ah, que partiu, já né? falecida. E ela me levou lá, foi muito Ah, bacana. E quando eu vi o legal. Faustão no palco, deu uma travada, assim. Sim. Falei com ele, mas não me lembro do rosto dele quando eu falei com ele. Impressionante, né? E É. aí Ninete o pode Silvio Santos explicar tem isso. isso, né, É. Ninete? E a Ninete, o que é Sim, isso? Ninete é Você dá essa... psicóloga. Ah, então. E eu não lembro do rosto do Faustão. Só depois, quando eu vi o quadro, e foi gravado o programa, só depois que eu vi o quadro que, Sim. embora o É muita Faustão fosse ao vivo, emoção, ele foi né? gravado. Porque você está vendo um cara que era, poxa, vê o Faustão desde Perdidos na Noite, né? Então, Sim. você tinha ali, desde os meus 10 anos, que eu via o Faustão. Era um cara de 35 ali, diante do cara, né? Loucura, né? Caramba, a história toda ali, né? Passa um filme. E o Silvio Santos fazia isso, ele chamava a pessoa no camarim para falar com ele. Oi, tudo bem? Como é que você está? Olha só, olha só. E o cara entrava no palco já, foi, relaxado. E a Pepe e Neném, eu não sei até hoje quem é a Pepe nem a Neném, eu falo Pepe e São Neném. gêmeas, né? Acho que ninguém sabe quem é a Pepe e quem é a Neném. Uhum. E elas tiveram um filho agora, né? Então a É. Pepe e a Neném tiveram um neném. Aí tu não Neném do sabe quem é a neném Pepe, quem é a Neném. Com o neném, vai dar de mamar pro neném, enfim. complicou um Aí, pouquinho mais, né? muito. Aí elas entraram no palco, travaram de novo com ele lá. Aí ele, chama o comercial, tal, a pessoa fica com essa... E aí o Carlos Alberto chamou no camarim, eu fui lá falar com ele, a gente conversou, né? Aí eu perguntei o que podia falar, o que não podia. Aí ele falou assim, olha, a plateia são muitas velhinhas, então essas piadas que vocês fazem é muito moderna, tal, explicando, né? Eu falei, não, pode deixar que... E foi divertidíssimo, assim, foi muita emoção Mas também eu estar lá. acho que o Carlos Alberto, eita, caiu. Boa. Caí, mas não caí. Eu acho que o Carlos Alberto ele conseguiu se reinventar, porque agora o programa está indo mais tarde, tem algumas coisas mais pesadas, né? Eu acho que ele dividiu um pouquinho o público também, né? Tem umas coisas mais ousadas, né? Eu acho que deu uma renovada, né? Porque eu acho que, na verdade, ele tinha o Golias, né? Ele, tradicionalmente, Golias era um cara que dava uma... Ele dava uma... Como é que eu vou explicar? Ele era o grande nome da praça, né, na época. Né? E Uhum. aí, quando o Golias morreu, ele teve que buscar esse sucessor para ele, né? E aí Sim, depois o Manfrini, aos poucos, foi assumindo esse papel, né, com o Paulinho Gogó. sim, Aí tem o Matheus Ceará. E aí eles têm um cunho de piada mais pesada, né? E sim, aí, sim, voltada para sexo e tal. Então, aí o programa foi se reformulando, né? Vai para mais tarde um pouquinho. sim, sim. E Adoro aí, o assim, Paulinho Gogó, adoro é, o Matheus Ceará. e aí o Matheus Ceará, assim, o Paulinho Gogó saiu da praça, né? Agora ele Sim, foi para sim. o Multishow, uns programas do Multishow. Uhum. Mas, enfim, são renovações, né, que você tem que fazer ao longo do tempo, né? Realmente é difícil, é difícil. E é É, uma coisa assim, que o humor do personagem, ele acabou ficando também um pouco para trás, né? Ele sofreu também um preconceito, o humor de personagem, né? A é. gente tinha muitos shows que eram personagens, todo mundo tinha que ter um personagem para mostrar para o Sherman, né? Aí todo mundo falava É, isso. Ah, você faz stand-up? Não, você tem que ter um personagem para você mostrar para o Sherman, para você fazer o Zorra Total. E como eu nunca tive personagem, eu não consegui fazer nada que pudesse me levar na época. O que podia me levar talvez fosse o Fagundes com uma imitação, mas na época eu não podia ir ou então a imitador. Dona Depois, Hermínia, né? Dona Hermínia também podia te levar. é, Dona Hermínia foi um personagem muito bom, né? Gente, olha só, as meninas aí, as coisas aí, essas... A gente não entendia às vezes o que ele fala. Olha, gente, viado, hein? Olha só, tem uns viados aí tudo correndo aí, gente. Olha só, tira esse negócio desse menino.
E era divertidíssimo, né? Eu adorava. Bom, E o Paulo Gustavo, ele é uma grande inspiração, né? Porque ele criou a Dona Hermínia e ele foi com a cara e a coragem, né? E ele é. conseguiu atingir um nível assim surreal, né? Ele sozinho, sem o poder da mídia, né? Então, Ele é uma lenda como o Elimar Santos, né? Do aluguel lá do Canecão, né? O Paulo Gustavo era meio isso, né? E Paulo assim, é muito Gustavo era isso. engraçado porque você vê, assim, parece que não morreu, porque você vê, né, algumas coisas ainda dele e tal, e é difícil. É inacreditável de você associar que ele tenha É, morrido, né? é, É verdade. É muito difícil mesmo você associar que ele tenha morrido. sim. E assim, eu não posso deixar de pedir para você imitar o Alexandre Frota, que a gente amou. Rola aí, a parada é a seguinte aí, entendeu? A Ninete está muito calada, entendeu? Eu vou mandar para ela um DVD com a minha coletânea de filmes aí de sucesso, entendeu? Tem uns filmes muito bons aí, tal, né? Que filmes Vamos ver você que... tem, Frota? Oi? Que filmes você tem, Frota? Tem filmes maravilhosos, tem um filme infantil que é o Pornóquio, né? Tem filmes maravilhosos aí, tem Tem filmes alguma coisa para o educativos. Halloween também? Halloween tem Rita Cadillac, tem Gretchen, né? Por antes das plásticas, harmonização facial. Tem um filme que ela está fazendo a harmonização, quer dizer, bem pro Halloween mesmo. Ó, E ela a ficou gente muito. vai ser processado. Demonização social. Você é processado. Não, mas eu tô brincando. Todo mundo ama a Gretchen. Todo mundo ama a Gretchen. Sim, é verdade. Ela é um ícone. Ela é um ícone. Não, Gente, ela faz muito sucesso nas eu redes acho ela sociais. incrível. Eu acho assim, se você Ela tem se hoje. reinventa. Não, se você tem hoje a Anitta, né, a Luísa Sonza, todas essas musas aí, agradeça a ela, a Rita Cadillac, né? Lá Isso. naquele Exatamente. tempo lá atrás, lá, elas que foram as divisoras de águas, né? Eu acho que eu tenho, assim, independente de você gostar ou não, essa Sim, galera tem todo o meu respeito por tudo que fizeram, né? Essa galera toda, esse divisor, né? O próprio Chacrinha. sim. Chacrinha hoje seria condenado, né? O Chacrinha, pelo Jogando politicamente bacalhau, correto. né? Olha, Felipe, Quem eu quer a acho mandioca da Maria Bethânia? Ô, Felipe, eu acho que o pessoal não tem coragem de falar que gosta. Porque É. eu vou te falar, ultimamente eu fui em umas festas aí de casamento e de pessoa mais jovem, pessoal bem mais jovem, 25, 26 anos. No playlist tinha Sidney Magal e É. Isso, Sim. mas cara, é. a molecada se divertia É dançando cult ele. agora, né? É cult. Curte, é interessante isso. Eles Mas, curtem mas tem mesmo. músicas que para zoeira é legal. Se você for analisar, por exemplo, tem muita gente que reclama do funk, né? Da letra, talvez, né? Mas se você for analisar o funk, a batida do funk é sensacional, o ritmo do funk. Talvez Sim, ali. Você escuta o ritmo do funk, dificilmente você não balança o pezinho ali, um ritmozinho. O eletrônico, né? A grande questão que se falam é da letra, ter muito cunho pornográfico e tal, então não dá para você Tido, né? tocar. Exatamente. Então, mas o ritmo em si é sensacional, o ritmo. Então, No e o caso Sidney da Gretchen, eu acho que ela também deu um boom por conta da Katy Perry, né? E assim, a gente vê que a Gretchen, ela tem um carisma, né? E ela tem uma estrela que, independente do que, né, você mesmo falou, independente de gostar ou não, ela tá sempre, tá né, sempre na igual o mídia. Frota, o poder que ele tem de se reinventar. Ele é casado com a Cláudia Raia, galã da Globo, sai da Globo, faz filme pornô, sai do filme pornô, é contratado pela Record, aí sai da Record, aí vai fazer humor no show do Tom, aí ele vira diretor de humor do SBT, aí ele sai do SBT, vira candidato, aí sai do... Cara, É, cara, é incrível, isso é incrível. Você pode não gostar dele, sim, mas é um cara que você tem que falar, cara, esse cara, ele é F, é, é, ele é um cara que tem um poder de se reinventar que ninguém tem. Ele é. está sempre ali. E você Ele tem pode um fogo. sempre imitar, porque a gente vai adorar, porque a A gente vai parada é essa aí, rir. entendeu? Agora vou fazer filme infantil, vou fazer livros infantis, vou fazer o Pornóquio, o Boneco de Pau, entendeu?
Vai ser Eu uma vi que parada muito você imita maneira. o Milton Cunha também, eu gostei bastante. Eu gosto do Milton Cunha porque o carnaval, eu não entendo a cabeça do carnavalesco, porque tudo que ele falar, você acredita, porque assim, você não entende nada. O É. cara fala assim, este carro simboliza a chegada do homem na Lua, com a entrada na floresta amazônica, na história de Monteiro Lobato, com os 3 porquinhos, Michael Jackson, e tudo termina com Dercy Gonçalves na ilha de Paquetá. Aí tu fala, caraca, velho. É bem Aí isso. vem um, aí vem um carro, o cara fala 10. Falei, cara, você pode dar a nota que você quiser, porque eu não entendi nada. Aí o cara fala, Oxalá em Assam abre as portas do Pão de Açúcar. 10. Cara, não entendi nada. A comissão de frente representa a chegada do homem na Lua pelo fundo do mar. Cara, aí tem explicação para tudo, eu acho incrível, né? Essas mulheres que vêm no carro com asas de borboletas simbolizam os pombos que cagam na Avenida Brasil em cima do... Cara, eu falo, que viagem! Não entendo nada. Não, e Lá no agora carnaval. o Milton Cunha ele está entrando por uma linha de autoajuda também, né? Aí ele faz mensagens, né? É, Mensagem incrível. Divirta-se, critique, fale mal dos parentes, mas espere eles irem embora, porque é muito desagradável uma pessoa falar mal de você na sua frente. Então, espere a pessoa ir embora para você falar mal dela à vontade. é bem isso mesmo, né? Isso, a Ariano Suassuna que dizia isso, né? Que, pô, eu acho uma falta de respeito muito grande você falar mal da pessoa na frente dela. Pô, espera ela ir embora. E como é que você descobriu essa sua. Não é dublagem, né? Mas a imitação. Porque você trabalhou em telemarketing, não foi? Pô, Na Rádio é, o, Cidade, que eu já eu anotei. trabalhei no telemarketing, foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Quer dizer, o Credit Card está contratando. Eu fui lá, né? A moça, você tem uma voz boa, né? A dicção é boa. E aí, por conta disso, as pessoas falavam assim, não, você tem voz de radialista, né? E aí eu tentei fazer teste para rádio, né? Aí você fala aqueles comerciais, né? Chã, patinho, lagarto, R$ 3,99, carne seca, ponta de agulha, R$ 8,99, vem cá. Eu não sei aí, em São Paulo, como é que funciona, né? E tem um locutor de mercado que é Você está queijo, Minas, ouvindo? é, É assim, queijo, Caco. Minas. Porque aqui no Rio é. Aqui no Rio é assim. Chã, patinho, lagarto, R$ 13,98. Carne seca, ponta de agulha, R$ 8,39. Vem cá, vem fazer com sabão em pó Omo, duplação, né? Eu estou falando comerciais aqui. É. E aí o locutor no mercado é assim, oi, aqui no setor 4 temos a promoção do queijo Minas Frescal. Queijo Minas. Eles falam assim, né? Tal. É. E aí, por conta disso, você vai no universo da dublagem, né? E a dublagem é um baita exercício para o ator, porque você tem que interpretar a interpretação de outro ator, né? Sim. Então, não é você que está fazendo a interpretação, né? Então, a dublagem é muito difícil você dublar. Imagino. É porque você tem que dublar, você tem que ouvir em inglês, né? Você tem que traduzir, evitar os vícios de linguagem, porque o americano fala muito cantado, principalmente o negro americano, né? You are talking to me, man. Se você falar, e aí, cara? Você vai falar assim, né? Você fica... É. Então, tem que falar, e aí, cara? Né? E É. caber dentro da sincronização de voz, né? A sincronizar a fala do cara junto com a emoção do cara, no tom que ele... Nossa, é um baita de um exercício, assim, o ator, Imagino. né? Então, É porque eu assim. vejo... Fala. Tem, Não, tem de umas você... coisas que são muito difíceis, assim. Eu, pelo menos, acho a dublagem muito difícil. E você E imagina agora você de dublar. desenhos também, né? Desenho, então e aí, cara, como é que você está? Não sei o quê. Aí, risadinha, né, tal. Eu fui dublar um desenho do Trolls, né? E é muito isso, né? E aí, cara, o que que você quer fazer? Não sei o quê. Tal. Aí gritando, aí grita muito, né? Quando vê um bichinho tá caindo. Nossa, teve um dia que eu fiquei cansado de vozinha de criancinha, sabe? Mas Imagino. cuidado, socorro, tal.
E aí, ao mesmo tempo, você tem que parar, fazer a pausa. Meu nome é Bond, James Bond, né? E dar um charme, um grave, às vezes, na voz, né? Então, e é o que eu te falei, é interpretar a interpretação dos outros, né? Não a sua, porque você faria de um jeito, né? E aquele Uhum. cara está fazendo de outro. Então, você ter que saber fazer isso é um baita de um exercício. E é muito gostoso dublar. Assim, É. dublar, para mim, sempre foi um sonho muito grande. Assim. Para mim, é um baita de um presente. E o Garcia Júnior, que dubla o He-Man, né? O mais conhecido He-Man, o MacGyver, né? O Schwarzenegger. Eu conversando com ele que eu tinha vontade de dublar, ele me convidou, me fez um convite. E Uhum. eu dublei um filme do Clint Eastwood chamado A Mula. Foi o primeiro filme que eu dublei. E Ai, foi um... Felipe, eu fiz uma piada também quando você me mandou esse trecho. Foi porque Porque você falou, eu participei do filme A Mula. A Mula, dublei a Mula, né? Você não era a mula, você era o policial. Até porque a Mula era o Clint Eastwood, né? Exatamente. Você não ia tirar o protagonismo dele, né? É, não, e até para explicar, né, o que que é a mula? Mula são essas pessoas que existe a mula, né, que faz o tráfico de drogas, né? E essa é uma história real desse filme, né? Enfim. É chamada a mula a mula de 90 anos do cartel de Sinaloa. É um livro, que é uma Uhum. história real de um cara que era um ex-combatente da Guerra da Coreia, estava sem grana. E aí, como ele tinha 90 anos, ele descarregava a caminhonete dele com cocaína e ele passava por todas as blitz, porque era um velhinho de 90 anos dirigindo a caminhonete. Ninguém imaginava que aquele velhinho fosse um traficante, né? Foi a maior mula da época, né? Uhum. E aí o Clint Eastwood fez um filme contando isso. E tem as mulas que vão nos aviões que engolem cápsulas com a droga, né? Depois vomitam ou, enfim, fazem o número 2 lá com a cápsula e às vezes tem no avião pessoas que morriam que a cápsula abria no estômago da pessoa, coisa horrível, né? E É. aí essa mula era que transportava a droga para as cidades, né, Fronteira, dentro né? dos Estados Unidos. E o Uhum. Clint fez a direção desse filme, acho que foi o último filme que ele dirigiu e que ele atuou. Foi Uhum. esse filme, então para mim foi muito legal poder dublar um filme do É, Clint Eastwood, né, que era um dos meus ídolos, né? E eu sim. contracenei com ele ali, né? É, de Bem, certa bem, forma, sim, né? de certa forma, Felipe, sim, a foi gente bem legal. ficaria aqui a noite toda, mas a gente vai ter que encerrar. Então, eu Eu queria falo demais falar. também. Não, mas está ótimo. A gente queria só que você falasse um pouquinho do seu projeto com as crianças. Que você. Ah, Isso. então. Então, o que que eu vou. Então, esse projeto, né, o que que eu fazia na época do teatro, quando eu fazia o teatro e estava, graças a Deus, lotando as salas, né? Eu fazia o quê? Eu comprava os brinquedos e levava sempre no Dia das Crianças e no Natal. E por conta da pandemia, né, quando o teatro foi diminuindo, a pandemia cortou tudo, né, a gente ficou sem teatro, sem nada. Eu fiz uma campanha pela minha página no Instagram. Quem quiser pode me seguir, o link está aqui Sim, a embaixo gente vai escrito. colocar. Sim. Exatamente. Vai colocar o link aqui, mas é Felipe Absalão, AB Salão. Então não tem erro, só tem eu lá com esse nome. E aí eu fiz a campanha, foi muito legal, eu consegui arrecadar 2.000 e pouquinho. E aí eu comprei presente para as crianças da Casa de Apoio à Criança com Câncer, que são crianças que vêm do Brasil todo, vêm para o Rio de Janeiro se tratar no INCA, né, nos hospitais especializados. E essas pessoas não têm onde ficar, eles se hospedam nessa casa, né? Então tem muitas campanhas de alimentos, né? Então eu faço com os brinquedos lá para eles. E aí o Joaquim, se não me engano, que era o gestor na época, mandou uma lista com o nome das crianças e a idade delas. Então, eu comprei presentes proporcionais à idade deles, né? E levei, fui de Batman, né? No Dia das Crianças, foi muito legal. Meu filho foi de Robin, a gente distribuiu os brinquedos lá. E agora, esse ano, eu não fiz para o Dia das Crianças, que eu vou fazer para o Natal. E aí, eu vou de Papai Noel, né? De Santa Claus, né? Eu vou de Papai Noel Ah, e vou legal. comprar o cliente. Então, eu vou ver se eu faço a campanha na internet, que foi muito legal. Eu sempre fico com medo de fazer campanha, porque tem muita gente que acha que que é um oportunismo seu, né? Que você pode estar agindo de má fé. Eu sempre fico grilado com isso. Mas é uma Uhum. forma também de você mostrar uma solidariedade, né? Para você motivar as pessoas a agirem também assim. Então, então eu falei, vou divulgar de novo, porque eu achei legal. Então, vou ver se eu faço agora para o Natal, agora em novembro.
eu vou lançar a campanha, vou mandar para vocês, né, para vocês Sim, divulgarem para a também. gente E divulgar. aí eu vou dar uma... O que que eu faço? Eu dou a conta com Pix e as pessoas fazem a doação e depois eu publico lá o saldo da conta, publico Uhum, a nota da loja de brinquedo, eu comprei na loja americana na época, né? Então eu uhum. publico o valor arrecadado, eu publico o valor comprado e aí depois eu publico a entrega. Então eu vou mandar para você a foto Sim. da última ação, né? Para você poder ver lá de Batman e mostrar para as pessoas, né? A foto com o Chico também, né? Sim, Do show lá com o a gente Chico. vai publicar. E E a gente depois faz uma live quando estiver mais perto, quando você já tiver tudo organizado, a gente faz uma live com você e a gente publica tudo isso. Ó, a gente fez uma homenagem para você, só que eu não vou saber colocar aqui agora, que é o seu mimo. Mas a gente vai colocar para o pessoal visualizar. Você já viu, né, o Felipe Absalão entrando no nosso Recanto Sátia, que agora você faz parte do Recanto, tá? Eu Obrigado, não uma vou honra. saber colocar aqui, gente. Esse trabalho é da Caco e hoje eu estou substituindo e eu não sei colocar. Então, vocês vão me perdoar. Então, depois a gente vai ver. E Obrigado. olha, obrigada a você pela disponibilidade, pelo carinho, pelas histórias, foi maravilhoso. Sempre que você quiser, as portas do Recanto estão abertas para divulgação. Volte mais vezes, tá? E quando você tiver algum show, manda para a gente que a gente vai divulgar Vou também mandar. alguma ação. As A portas gente vai estão fazer um show só com os dubladores agora. Só com os dubladores, show de comédia com dubladores. Vai ser stand-up comedy, que não é stand-up, é stand-up de dubladores comedy. Aí vai estar o Manolo Rey, que faz o Homem-Aranha, e a gente vai estar fazendo o show. Aí eu vou mandar para vocês também. já Estando tem aqui no data, Rio, se não? estiver no Rio, vem. Oi? Tem data? Dia 20 de novembro, domingo. Manda para gente. Vai ser na Casa da Comédia Carioca, Vai ser aqui lá no Rio. no Teatro Cândido Mendes, ali na Praça Nossa Senhora da Paz, pertinho do metrô. Você sabe do metrô, você está do lado. Então tá Então, ótimo. vem todo mundo. Quem é do Ai, Rio, Manda vai pra todo gente. mundo lá. Ô, Felipe, depois Oi. vocês vão disponibilizar isso no YouTube para a gente assistir, porque como é que a gente faz? Não, a gente vai em São Paulo, fazer em São Paulo. Pô. Ah, então avisa. Vou te avisar. Quando for para São Paulo, eu vou avisar. Vai ser Avisa muito que bom. eu e a Caco vamos. Ah, com certeza! Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Boa noite aqui. Tem Vou dar Gabriel boa aí? noite aqui. Tem Gabriel? Oi, mãe. Oi, Gabriel! Oi. Tudo bem? É o Peter Pan? É o Peter Pan, é. É? Fala pra tia o que você vai fazer. Meu pai falou que só posso fazer o teatro mesmo quando eu tiver com 12 anos. Eu tô com 10, eu sou daqui a 2 anos só. Mas A já gente tá vai fazer. pertinho. A gente tem um projeto, eu quero fazer uma peça infantil, e eu vou fazer com ele. Ele foi o Robin, né, lá na ação, ele vai de Robin lá. E aí a gente vai fazer o Peter Pan só com criança no elenco. O único adulto vai ser eu, que vou fazer o Capitão Gancho, né, para coordenar eles lá no palco, eu vou ser o Capitão Gancho. E aí vai ser o Peter Pan só com criança. Eu quero fazer a peça só com crianças mesmo. E vão voar. Já achei até a empresa que vai fazer eles voarem no palco. Então vai ser uma Então só pode ser com 12 anos mesmo, né? Vai ser uma pequena superprodução lá do Peter Pan. Vai ser bem Vai ser um legal. sucesso, então, né, Gabriel? Deus quiser. Vale a pena esperar, né? Tá pertinho. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Obrigada, Felipe. Gente, obrigado, um prazer. Gabriel, um beijo. Que lindo!